Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, 5 reflexões semanais de 5 minutos, sempre postadas às 5h05 da tarde, uma reflexão inédita. Todas essas reflexões estão disponíveis nas minhas plataformas de áudio, de vídeo, você pode rever, visitar, compartilhar e eu quero te incentivar. Compartilhe, se você tem sido abençoado por essa reflexão, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam conhecer do que a palavra de Deus nos ensina. Essa semana nós estamos falando sobre 5 coisas para aprender com a história dos 5 pães. Está relatado em todos os evangelhos essa história da multiplicação dos pães e dos peixes e está lá, no meu livro Milagres da Fé. Você pode meditar, refletir e compartilhar e presentear também aqueles que você ama. Bom, eu quero hoje falar daquilo que está no versículo 39 deste texto. Diz assim: Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem por todos. Repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Como eu já disse aqui, esse número, conforme era prática daqueles dias, eles contavam literalmente só os homens. Então ali ainda tinha que acrescentar as mulheres e as crianças. E a história do menino, que reparte os 5 pães e os 2 peixes, ele nem contado da multidão ele estava, mas foi ele que apresentou diante de Deus. O que não quero encerrar nossa semana é falando sobre obediência. Os discípulos no primeiro momento ficaram desejosos de despedir a multidão. Depois Jesus pergunta o que eles tinham em mãos. Eles encontram um menino que tinham esses 5 pães e os 2 peixes, e eles então apresentam para Jesus que agora começa um processo. É interessante a gente entender que Jesus fala assim: então vamos organizar. Peça para que todos se assentem de 100 em 100, de 50 em 50, e vocês servirão a todos. É importante ver que Jesus usa a minha vida e a sua vida. Jesus não quer operar apenas por ele mesmo, mas agora ele decide operar através de nós. Aqueles homens sentados em grupos de 100, de 50, foram agora ministrados pelos discípulos. Foram os discípulos que ajudaram a distribuir os pães e os peixes multiplicados por Jesus. Deus está dizendo para mim: você tem um ministério, você tem uma ação em favor da humanidade, você tem atributos que Deus colocou na sua vida para distribuir com 50, com 100, com 1.000, com 10.000. Deus quer usar a sua vida e você precisa começar a vida pela obediência. Ele diz: sentam que eu vou dar a vocês. E é interessante, que Jesus fala: vou fazer conforme. Então, há muitos detalhes aqui no texto. Há muitos detalhes que às vezes na nossa pressa a gente diz: não, Jesus, vamos lá, vamos resolvendo, faz uma fila. E Deus diz: não, eu quero que cada um se assente. E o texto é tão rico que ele fala assim: e se assentaram na relva verde, Não é isso aqui? Sobre a relva verde. E o fizeram. Ou seja, repartiram em grupos. Às vezes a gente é apressado demais. E Deus quer usar processos na nossa vida. Quer que a gente aprenda processos na nossa vida. E não apenas resolver as coisas da nossa maneira. Jesus tem uma maneira de fazer as coisas. Muito mais do que o resultado, Ele quer nos ensinar como chegamos ao resultado que Ele tem para nós. Porque seria muito mais fácil Ele dizer assim: eu oro agora e todos estão satisfeitos, que venham sobre vocês saciedade, que venha sobre vocês satisfação. Ou seja, não precisava repartir o pão, bastava que ele matasse a fome de uma maneira prodigiosa. Mas ele quer nos ensinar. Ele quer ensinar que cada um de nós precisamos colocar a nossa porção na presença dele, que cada um de nós vai repartir com um grupo daquilo que ele colocou na nossa vida. Ou seja, Deus está dizendo que eu e você temos algo para repartir com as pessoas, daquilo que da parte de Jesus recebemos.
E o mais interessante do texto é que Jesus não apenas matou a fome daqueles que ali estavam, mas também fez com que aqueles pães e peixes fossem tão abundantes que fossem suficientes para matar a fome daquela multidão de mais de 10 mil pessoas e também de sobrar para que eles pudessem agora levar para suas casas uma porção e repartir com aqueles que ali não estavam. 12 cestos cheios de pães e peixes foram recolhidos depois de todo mundo ter comido. Imagina quanta gente comeu. Imagina gente grande, gente pequena, gente forte, gente fraca, né? Que estavam naquele lugar. Todos eles comeram até se bastar. E ainda sobrou muita coisa. Significa que se eu e você fomos fiéis, aquilo que Deus colocou na nossa vida para repartir, não apenas matará a nossa fome e a nossa sede, mas a fome de tantos na nossa vida. E Deus não é Deus de desperdício. Então ele diz, recolham tudo, não jogue nada fora, porque nós vamos repartir com outros. O que tem na sua vida não é apenas para você. O que tem na minha vida não é apenas para mim. Eu tenho que entender que essa abundância de transbordar tem a ver com alcançar a vida de todos aqueles que perto de mim estão. Que você seja uma bênção, que você reparta, que você não recolha sua mão para abençoar. Que Deus te abençoe e a gente volta semana que vem com mais 5.5.